Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de janeiro de 2026, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Últimos acontecimentos em 8 de janeiro de 2026. Petroleiro em direção à Rússia é atacado pela Ucrânia. A Ucrânia nega a tomada de Andriivka pelos russos. A Ucrânia nega a tomada de Andriivka e também ataques russos contra civis na Ucrânia deixam mortos e feridos. Ataques diários que tem fazendo, e ontem foram ataques muito pesados, sem dúvida nenhuma, que trouxe grandes prejuízos para a Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários, recomendem o canal, recomendem os vídeos, é muito importante, assim vocês fortalecem o canal que fala somente a verdade. Muito obrigado. Petroleiro a caminho do porto russo de Novorossiysk foi atingido por um drone em 8 de janeiro, ou seja, ontem. Segundo a agência alemã Reuters, que publicou esse assunto. Outros jornais também publicaram, mas eu vi na Reuters, né? De lá que eu extraí a notícia. O navio Elbus, com bandeira de Palau, sofreu um ataque com um veículo marítimo não tripulado. E drone no Mar Negro, o veículo não tripulado é drone, né? Após que eles partiram de Singapura, e ele tinha 25 tripulantes, nenhum deles ficou ferido, a embarcação perdeu as suas condições de navegabilidade a longa distância, então ela tentou chegar, e parece que chegou, no porto turco, que ela estava próximo de Inebolu. Após o ataque, ela foi lá e encostou lá, acho que tem que fazer a manutenção lá. Atualmente não se sabe exatamente os prejuízos que o navio teve, mas o próprio capitão resolveu não seguir, porque se ele seguisse viagem, os ucranianos iriam mandar mais drones navais contra eles, né? E a Ucrânia já nos últimos meses tem atacado diversos navios, embarcações com propriedade obscura, bandeiras de conveniência e práticas de navegação irregulares, e esses navios justamente estão sendo usados para transportar petróleo russo, apesar das restrições ocidentais. O Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, afirmou ter atacado outros 2 petroleiros também, em novembro ainda, Kairos e Virat, na costa do Mar Negro, também na região da Turquia, onde foi que ele atracou, né? E os outros também, eles vão se socorrer no porto mais próximo da Turquia, né? E aí ninguém foi ao mar, né? Não é o caso desse navio, pelo menos. Os marinheiros, a tripulação toda, continuou a viagem até esse porto na Turquia. E enquanto isso, a Ucrânia negou a captura pelos russos da vila de Andriivka, que fica na região de Sumy, apesar de que os russos soltaram fake news sobre isso, dizendo que tinham conquistado essa vila e expulsado os ucranianos. O exército ucraniano negou em 8 de janeiro, disse que estão eles dentro da vila, que a Rússia não capturou essa vila na região de Sumy, apesar de os russos terem publicado em diversos órgãos de canais russos e mesmo alguns canais de outros países replicando, porque tem muita gente que replica, eles servem aos russos, né? Essa notícia surgiu no momento em que as forças russas tentam expandir novamente na região de Sumy a zona de combate ao longo das fronteiras entre as regiões de Sumy e Kharkiv. Mas a Ucrânia diz que continua lá e não vai arredar o pé. Sumy é uma vila, né? Sumy é uma província e uma cidade grande, né? Andriivka é uma vila, fica a menos de 5 quilômetros da fronteira russa, então é muito próximo, praticamente, vamos considerar, quase na linha de fronteira. Estava sob controle russo em julho de 2025 e em agosto ela foi libertada. Eles ficaram um mês e pouquinho ali, praticamente, talvez deu 2 meses ali, e aí os ucranianos expulsaram eles. Os ucranianos fizeram, vocês lembram, né, alguns avanços, quando eles tentaram invadir Sumy, fizeram alguns avanços ali na região, mas depois eles foram expulsos da vila. E estão começando combates ali novamente, os russos estão tentando entrar em Sumy, por enquanto ainda sem sucesso, como sempre, e eu acredito que será sem sucesso, eles não estão com suas principais forças e tropas de elite na região. 3 mortos e 6 feridos
em ataque em massa contra a Rússia. Tem mais, mas eu vou especificar. Esses ataques foram em Kiev, onde 3 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. É na capital da Ucrânia, Kiev. Depois que a Rússia lançou um ataque maciço com mísseis e drones, ela lançou por toda a Ucrânia. Eu vou ver em mais detalhes sobre as outras regiões da Ucrânia também, né? Diversos bairros da capital Kiev foram afetados, incluindo os distritos de Dniprovsk e Darnitsky. As autoridades informaram que prédios residenciais nos distritos de Pechersk e Desnyansky sofreram danos causados por drones e queda de destroços, e o incêndio teria ocorrido no distrito de Shevchensky. As primeiras explosões foram relatadas por volta das 23 horas e 45 minutos de ontem, horário local, quando os sistemas de defesa aérea atingiram alvos aéreos. Segundo autoridades locais, mais cedo a Força Aérea havia alertado sobre uma ameaça de míssil balístico e relatado a presença de drones se dirigindo para a capital. Outra ameaça de mísseis em todo o país foi emitida por volta das 2h13 da madrugada, horário local, já daí hoje, dia 9, né? Que a Força Aérea da Ucrânia detectou caças russos decolando e aí pressentiu que haveria um ataque de mísseis lançados de aviões. Por volta das 3 horas da manhã, horário local, novas explosões de mísseis de cruzeiro sacudiram Kiev novamente, segundo informações relatadas pelas autoridades locais. No início da noite, a Rússia também lançou um ataque com mísseis contra Lviv, lá no oeste da Ucrânia, quase na fronteira com a Polônia, a principal cidade mais ocidental da Ucrânia, visando a infraestrutura crítica de Lviv, segundo informações do prefeito da cidade, Andriy Sadovy. Os militares ucranianos relataram que o míssil, ainda não identificado, foi lançado do campo de testes de mísseis Kasputin Yar, que fica na região de Astrakhan, na Rússia. Kasputin Yar é um local de lançamento de mísseis balísticos de alcance intermediário, os chamados IRBM, e o que eles poderiam ter lançado dali é o míssil Oreshnik, né, que poderia ser lançado daí, que justamente é um IRBM e um míssil balístico de alcance intermediário. A Rússia usa regularmente mísseis balísticos de curto e médio alcance em ataques aéreos contra a Ucrânia, mas os IRBM e os mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, são muito maiores e podem ser equipados com ogivas nucleares e são projetados para atingir alvos a distâncias muito maiores. Não sabem, o prefeito até desconfiou da cidade, ele viu, será que é um Oreshnik, né? Mas os peritos da Força Aérea da Ucrânia estão analisando que míssil é esse, né? E porque não houve feridos, não houve mortos, né? Eu sei que quando eles lançaram um Oreshnik contra a cidade de Dnipro, falhou e não explodiu. Esse atingiu uma série de residências, também caiu numa zona residencial de casas, mas nenhum ferido, e parece que também, ainda não foi confirmado, mas oficiosamente que eu confirmei com pessoas que eu conversei, ele também não explodiu. Aconteceram outras explosões de drones que vieram também contra essa cidade, mas esse míssil não explodiu. Então, e até agora todos, talvez eles estivessem fazendo um teste, e até agora todos os testes que eles fizeram com o Oreshnik não deram em nada, todos falharam. Vamos ver se vamos ter alguma informação sobre esse assunto. Eu venho relatar para vocês, se for o caso de ter informações consistentes e confiáveis. 3 mortos e 2 feridos também em ataque russo em Kherson. 3 pessoas morreram em um ataque russo no centro da cidade de Kherson, segundo o governador de Kherson, Alexander Prokudin, em 8 de janeiro. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas e uma morreu em um ataque com míssil balístico em Kryvyi Rih. Kryvyi Rih é a cidade natal do presidente Zelensky. Pelo menos 23 pessoas feridas, um míssil balístico que atingiu prédios residenciais na cidade de Kryvyi Rih, região de Dnipropetrovsk. Quem morreu foi uma mulher de 77 anos nesse ataque, e outras pessoas, tem pessoas em estado médio de ferimento e pessoas em estado muito grave. Pode ser que até venham a óbito
durante o dia de hoje ou amanhã, né? Os russos, na realidade, continuam a aterrorizar as cidades da Ucrânia. Eles atacam propositadamente, de maneira covarde, cínica e criminosa. Esse é um crime contra a humanidade. Edifícios residenciais, hospitais e infraestruturas energéticas. Trata-se de um terror deliberado e cínico contra os civis. O objetivo é aterrorizar. O objetivo é que todos se aterrorizem e vão embora da Ucrânia. É isso que eles querem, e eles possam entrar numa Ucrânia sem povo. E eles possam levar para lá o povo russo, para dizer que sempre foram russos ali. Mais uma das inúmeras e dezenas de mentiras contadas pelo ditador da Rússia. Ele quer inventar mais uma. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.